Olá, meus alunos, minhas alunas, aqui quem fala é o Anderson Queiroz, sou delegado de polícia e hoje eu faço um convite de analisarmos o edital do concurso para a Guarda Municipal da cidade de Porto Nacional, no Tocantins. Quem não conhece o estado do Tocantins, que é o estado onde eu estou falando hoje, sou delegado de polícia no estado do Tocantins, a cidade de Porto Nacional, ela fica a cerca de 60 quilômetros da capital Palmas. Esse concurso, eu vejo várias vantagens nele. Primeiro, é um concurso que exige apenas o nível médio. Então não é necessário que aquele concurseiro seja formado em nível superior. Segundo, esse concurso ele não tem prova dissertativa, ou seja, aqueles que fogem da redação, que têm dificuldade na escrita, é uma grande oportunidade. Terceiro motivo importante para esse concurso: as matérias, os conteúdos que são exigidos são conteúdos comuns a outras áreas policiais. Então tem direito administrativo, tem direito penal, tem direito humanos. Então engloba vários aspectos de conteúdos que a pessoa estudando para esse concurso, ele acaba que também já está aprimorando seus conhecimentos para outros concursos. Gosto muito desse tipo de concurso de guarda, porque é uma oportunidade que as pessoas mais novas têm de iniciar a sua carreira no serviço público. Ou então aquelas pessoas que não tão novas, no caso aqui nós temos um concurso que exige até a data da inscrição 45 anos, que eles tenham essa possibilidade de estar no concurso público. Também acho muito interessante e pontuo que as polícias e as guardas, elas trabalham com escalas. As escalas elas são pontuais para aqueles que querem continuar os seus estudos, galgando outros cargos, outros concursos mais complexos. Então eu só vejo vantagens da pessoa poder fazer esse concurso. Vamos lá para os detalhes? Nós estamos falando para o cargo de guarda municipal classe A, ou seja, o primeiro estágio dessa carreira de guarda municipal. A carga horária são de 40 horas, o vencimento básico é de R$ 2.200. No edital, há uma informação de que é um auxílio alimentação. No entanto, eu já verifiquei junto a alguns colegas que são guardas municipais na cidade de Porto Nacional, que somado a esse vencimento básico, também tem 30% de periculosidade, com base no salário base, 20% de adicional noturno. Esse valor da alimentação, esse auxílio alimentação, me passaram que ele está em R$ 155, e também se soma uma gratificação de motorista de mais 10% do salário base, o que vai chegar em torno de R$ 3.500. A quantidade de vagas são 29 vagas para cadastro direto e 20 vagas de cadastro de reserva. A exigência para a entrância nessa carreira: nível médio completo. O que guarda ele faz? Olha o que a legislação fala acerca disso. Tem a finalidade principal de proteção dos bens públicos, municipais, serviços e instalações, controle, fiscalização, orientação e educação ambiental e, subsidiariamente, complementação e apoio às atividades de segurança pública no município de Porto Nacional e em apoio à administração no exercício do poder de polícia administrativa. Então, resumindo, a guarda, ela tem todo esse poder de guarda, de segurança dos bens e patrimônios da municipalidade, tá certo? Dos serviços, das instalações. Ele também age no poder de polícia administrativa. O que é polícia administrativa? Fiscalização. Então aquilo que for do município, sendo possível delegar para a guarda, essa possibilidade de eles trabalharem também nessa área de fiscalização. Então, somado a isso, ainda temos a possibilidade de apoio aí à segurança do município. Isso aí seria a parte das atribuições do guarda municipal. Para que possa ser um guarda municipal, primeiro,
tem que obedecer os requisitos estabelecidos nesse edital, que ele vai se tornar a lei do concurso. Ele tem que ser aprovado na prova teórico-objetiva. Eu falei para vocês, esse concurso ele não exige prova dissertativa. Então é só uma prova objetiva que nós falaremos adiante como que vai funcionar. Tem que possuir o ensino médio completo. Lembrando que eu falei para vocês, o ensino médio completo vai ser exigido lá na frente, nesse concurso, quando for necessário apresentar os documentos. Nesse momento ainda há um espaço de tempo para que quem não tem o ensino médio possa correr para conseguir ter o seu título de ensino médio. Eu sempre trabalho isso porque eu sei que as pessoas às vezes abandonam a escola por várias questões. Possuir carteira de habilitação, no mínimo B, não é exigida carteira AB. A carteira B são para carros pequenos. AB é moto mais carro pequeno. Então o edital é muito claro de que a exigência é apenas a carteira B. Mas o Anderson não tem carteira. Meu amigo e minha amiga, se vocês estiverem estudando, há tempo hábil sim para que consiga tirar a carteira. Se você vê que você realmente quer estudar, quer passar nesse concurso, já inicia o seu programa, as fases para conseguir tirar a carteira de motorista no mínimo B, que é o que é exigido. Porque essa exigência ela só vai ser dada a partir do ano que vem, tá? Nesse período ainda de inscrição, que começa hoje, dia 9 de setembro, e vai até o dia 20 de novembro, você já pode começar a trabalhar isso que está faltando. Quem não tem o ensino médio já corre para concluir, quem não tem carteira de habilitação já corre para tirar sua carteira. Então, assim, dá um jeito. Se quiser mesmo estudar, é possível dar um jeito. Idade mínima de 18 anos e máximo de 45 anos na data da inscrição. Se você que hoje tem 17 anos, mas você quer participar desse concurso e até o dia 20 de novembro, que é a data da inscrição, que termina o prazo de inscrição, você já tiver 18 anos, possibilidade tranquila de você participar do certame, tá? Ser brasileiro nato naturalizado, ter altura mínima. Atenção! Mulheres, altura mínima de 1,55. Homens, altura mínima de 1,60. Estar quites com o serviço militar e com as obrigações eleitorais. Isso aí, os homens, eles têm essa necessidade das obrigações militares, então ele precisa ter a sua reservista, tá bom? Aqueles que estão servindo o exército, eventualmente, eles também podem concorrer ao concurso, eles só precisam apresentar a documentação que lhe for exigida. Não possuir antecedentes criminais, então não pode ter passagem aí pela polícia, não pode responder a processo criminal, tem que estar com a vida ok, sem problemas, tá? Ser aprovado no teste de aptidão física, teremos TAF, é concurso com o que popularmente a gente chama do exame psicológico, e aí vem um outro ponto interessante desse concurso, porque como ele tem várias fases, às vezes a pessoa não se saiu muito bem na sua pontuação inicial na prova objetiva e os critérios de eliminação do concurso eles já são grandes, nós vamos falar sobre eles, mas ele pode ter a chance, porque muitas pessoas não conseguem, às vezes, vencer a fase do TAF ou ser reprovado no exame psicológico ou no exame médico. Então tudo isso aí pode ser somado com algo positivo, porque às vezes você não saiu numa nota tão boa, mas vai funilando, conforme as fases. É também ser aprovado nos exames de saúde, psicológico e toxicológico. Pessoal, esse concurso, ele tem o exame toxicológico com uma janela de 90 dias. O que isso significa? Que se você pretende prestar o concurso, mas você faz uso de entorpecentes ilícitos, você tem que largar imediatamente e mudar a sua vida. Primeiro porque as instituições policiais, as instituições de guarda, elas não querem nos seus quadros pessoas que possuem problemas com drogas, porque essas instituições, elas combatem as drogas, elas são contra as drogas, elas combatem o tráfico. Então essas instituições não têm interesse de pessoas que são dependentes químicos nas suas fileiras. Mas o próprio concurso está dando a chance da pessoa largar o seu vício dentro de uma janela de 90 dias. Então, se você quer participar e você faz ou já fez uso de substância entorpecente ilícita, deixe de fazer imediatamente. Ser aprovado no teste de aptidão física.
Assinar o termo de compromisso de aceitação de treinamento profissional, da disciplina e da hierarquia da instituição. Então você passou na prova teórica, passou no TAF, passou no psicológico, passou na avaliação médica, passou na investigação social, que é onde vai saber se você vai apresentar o seu exame toxicológico, que você vai apresentar os seus documentos para que se saiba se você tem alguma passagem criminal ou não. Passou por todas essas fases, aí irá para a última fase do certame, que é o curso de formação. O curso de formação, ele também é fase do concurso. Então, o concurseiro que for aprovado nas fases anteriores, ele não toma posse para fazer o curso. Ele faz o curso como uma forma de também avaliação do certame. Então, o curso de formação é parte do certame. Ali, a pessoa que está se submetendo ao curso, ele vai assinar um documento falando que se submete às regras daquela instituição, se submete à hierarquia e à disciplina, que são essenciais para os cargos, para as instituições armadas, tá bom? Adiante, ele tem que ser aprovado no curso de formação. Ou seja, eu falei para vocês, o curso de formação é fase desse concurso. E aí nós vamos para falar um pouquinho de como que o concurso é construído. Primeiro, nós temos fase 1, que é a prova teórica objetiva. Já falei para vocês que ela não tem redação. Ela é de caráter eliminatório e classificatório. Eliminatório porque o próprio edital, ele aponta critérios para a eliminação do candidato. Nós vamos falar disso mais à frente. E classificatório porque as melhores notas pegarão os melhores lugares numa lista da maior pontuação para a menor. Então, quem tirar uma boa nota vai ser o 0,1. Quem tirar as notas menores vai ficar na parte baixa ali da lista. Segundo, teste de aptidão física. Nós vamos falar para vocês como que funciona o TAF. Avaliação psicológica, que é de caráter eliminatório para todos os candidatos aprovados na aptidão física. Então, passou no exame físico ali, irá fazer o psicológico. E aí o psicológico tem todos os critérios de psicologia da prova, dos métodos a serem aplicados para saber se aquela pessoa que está se submetendo a esse cargo, ele tem condições psicológicas de poder desenvolver essa atividade. A investigação social ela é de caráter eliminatório para os candidatos indicados na avaliação médica. Então, passou na avaliação médica, vai para a investigação social. Aí vai estudar toda a vida ali do concurseiro. Se ele já respondeu por processos administrativos, se ele já respondeu por investigação criminal, se ele já foi processado criminalmente, enfim, vai fazer uma varredura na vida dessa pessoa para saber se ela tem condição social para estar dentro daquela corporação. E por último é o curso de formação de guarda de caráter eliminatório e classificatório. Então ali vai ter também uma nova forma de avaliação dos concurseiros, porque ele será classificatório. Mas você chegou aqui já na parte do curso de formação, a possibilidade de dar tudo certo é muito grande, porque só vai depender de você fazer uma coisa muito errada ou não se adaptar às normas da instituição durante o curso de formação. O edital, adiante, prevê 5% das vagas para pessoas com deficiência. Então, se você é uma pessoa com deficiência, você precisa estudar mais a profundo essa parte do edital, porque eu não tenho condições de me aprofundar agora. O que eu posso falar? Item 2.2.2. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadram no artigo 2º da Lei Federal número 13.146/2015 nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal número 3298/99. Então você precisa ver se aquela sua deficiência ela está dentro dessas arroladas nessas normas, nessa legislação e nas normas complementares. Lembrando, pessoal, que o edital ele dispõe dessas vagas para pessoas com deficiência, mas a deficiência ela tem que ser compatível com o exercício do cargo. Então, por exemplo, uma pessoa que é tetraplégica, ela não tem condições de exercer esse cargo. Talvez um outro tipo de cargo ela tenha condições, mas não esse de guarda. A pessoa que é cega, ela não tem condições de ser um guarda municipal.
Pode ser que para outros concursos ela consiga, tem juízes cegos, tem defensores cegos, mas para esse é incompatível. Então você precisa verificar, se você é uma pessoa portadora de deficiência física, de necessidades especiais, verificar se essa sua deficiência ela se engloba no rol taxativo dessas legislações, tá? Apresento para vocês agora o cronograma com as principais datas. Ó. Vamos lá, primeira fase, período de inscrição. O período é de 9/9, eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 9 de setembro, até o dia 20 de novembro. Esse concurso está dando um leque muito grande de tempo para que vocês se aprofundem e estudem profundamente. O período de impugnação do edital. O que é impugnação do edital? Você leu o edital, verificou que alguma coisa não está de acordo, possibilidade de você encaminhar a sua análise à banca falando que este ou aquele item, ele está fora da legislação, ele é ilegal, ele é irregular, ele não contempla alguma legislação que lhe dá algum benefício, enfim, são os mecanismos de impugnação do edital. Tem alguma coisa errada? Período agora entre 9 de setembro até 18 de setembro. Período de solicitação de taxa de inscrição. Pessoal, veja bem, o valor da inscrição é R$ 120. Mas, veja, o período para solicitação de isenção de taxa é entre 11 e 12 de setembro. Então, se você é uma pessoa carente, está naquele CAD único, no cadastro dessas pessoas que recebem os benefícios, você pode solicitar a sua isenção de inscrição. Solicitar a isenção de taxa de inscrição. Então, mesmo que você não tenha condições, não deixe de fazer essa solicitação, porque a ideia é que o concurso ele possa ser para todos, inclusive para aquelas pessoas que não têm condições financeiras. Então, não perca essa data, entre 11 e 12 de setembro, para solicitação de isenção de taxa de inscrição. A aplicação da prova será dia 15 de dezembro, então nós temos aí um período considerável, até mesmo aquele que ainda não começou a estudar, tem condições de estar, dependendo do tempo que vai dedicar esse estudo, de ter uma condição mínima de realizar essa prova sim, no dia 15 de dezembro. A divulgação da classificação da prova teórica objetiva no dia 31 de janeiro de 2025. Segunda fase, teste de aptidão física. A convocação ocorrerá no dia 7 de fevereiro de 2025. Realização do teste, 16 de fevereiro de 2025. Então, se você está estudando, já está tendo uma nota legal ali nos seus simulados, já começa a treinar para o TAF. Então esse treinamento, isso exige que as pessoas se condicionem, que treinem. Teremos também uma corrida de 50 metros e corrida de 1.200 o feminino e de 1.600 metros o masculino, nós vamos falar mais detalhadamente à frente. Terceira avaliação, que é a psicológica, no dia 15 ou 16 de março de 2025. E aí a convocação para a avaliação médica em maio de 2025, a investigação social a definir, o curso de formação também a definir. Então nós temos um concurso que com certeza, se não tiver uma modificação nesse calendário, pelo menos no primeiro semestre de 2025, ele não finaliza, tá bom? Pelo menos até o primeiro semestre de 2025. Eu abri aqui o site dessa fundação Fundatec, concursos Fundatec, e dá para ver que ela já participa de alguns outros certames, exemplo de Porto Alegre, em São Paulo, Escola de Teatro, enfim, ela demonstra, pelo menos pelo site dela, pela página na internet, que ela já realiza alguns concursos. Bem, pessoal, tempo de prova, veja. O candidato ele vai ter 3 horas e 30 minutos para ele finalizar essa prova. Vai ser uma prova de 3 horas e 30 minutos. Por que ela é um pouco reduzida? Geralmente são 4 horas. Porque aqui nós não temos prova de redação, a prova dissertativa. Por isso que ela é um pouco reduzida. 3.
Prova teórica objetiva, em princípio, será realizada em Porto Nacional. Então, você que vai fazer esse concurso precisa se programar, porque Porto Nacional será o local onde haverá a prova. Só que, excepcionalmente, não havendo disponibilidade de locais suficientes ou adequado nas localidades do município, as provas poderão ser aplicadas em outras cidades da região. Então, é muito importante acompanhar os editais, os locais de prova, para que você não seja surpreendido. 7.3.1. A divulgação de dia, horários e locais específicos da aplicação da prova será realizada com no mínimo 8 dias de antecedência à data provável de realização de sua realização. Então precisa estar atento para saber o seu local de prova. O edital dispõe de no mínimo 8 dias aí para divulgar esse local. Então tem que ficar muito ligado para saber o horário. Quem está vindo de outras cidades tem que se programar muito bem para não correr o risco de perder a prova. Como que vai ser a prova teórico-objetiva? O número de questões, o valor unitário da pontuação máxima e mínima para aprovação na prova teórico-objetiva estão definidos no quadro demonstrativo de provas, anexo 2. Esse quadro, pessoal, é esse que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, anexo 2. Quadro demonstrativo das provas. Olha o que vai cair. Vai cair língua portuguesa, 10 questões, história e geografia do Tocantins, 10 questões, noções de direito, 10 questões, matemática e raciocínio lógico, também 10 questões, legislação municipal, 10 questões, conhecimentos específicos, 10 questões. Agora se atentem para os critérios. Tem que acertar no mínimo uma de português, no mínimo uma de história e geografia, no mínimo uma de noções de direito, no mínimo uma de raciocínio lógico, no mínimo uma de legislação municipal e das 10 precisa acertar 5 questões de conhecimentos específicos. Então esse critério aqui, ele é um critério difícil de ser alcançado. Então você tem que ter um planejamento profundo. O que isso aqui indica? Que você tem que estudar bem conhecimentos específicos. Porque das 10 questões você precisa acertar metade. E no global da prova, você tem que acertar 50 pontos. Nesse próximo slide aqui, pessoal, eu fiz uma comparação para vocês entenderem. Ó, legislação municipal são 10 questões. Olha o que vai cair no conhecimento de legislação municipal. A Lei Orgânica do Município de Porto Nacional e a Lei 1435/93, que é o regime jurídico único dos servidores do município e as alterações até a publicação desse edital. Então nós temos que da legislação municipal apenas esses 2 núcleos de legislações: a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores. Quando a gente fala de conhecimentos específicos, aí já é bem mais amplo. São 10 questões e dessas 10 é necessário acertar 5. Olha, direitos humanos e cidadania, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, o conceito de crime, contravenção penal, licitude, culpabilidade, espécies de crimes, os crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra os costumes, crimes contra a saúde pública, crimes contra a administração pública, a Lei Federal 13.869 de abuso de autoridade, o Sistema Nacional de Armas, Lei de Drogas, enfim, tem um arcabouço aqui bem denso de legislações que é preciso que vocês estejam muito atentos, porque desse arcabouço, das 10, vocês precisam acertar 5. Então, é muito importante que se atentem para esse núcleo de questões, esse núcleo de conteúdos nos quais as questões serão embasadas. Trago também o conteúdo de língua portuguesa. Vocês podem ver que esse conteúdo ele tem uma bibliografia bem definida daquilo para dar uma direção mesmo para a cobrança dos conteúdos de língua portuguesa. Vale uma leitura atenciosa. História e geografia do Tocantins não foge muito do que a gente já vê em outros concursos, tá? No estado do Tocantins. Nós vimos aí na Secretaria de Educação do município de Palmas, na Aleto. Então esse conteúdo aqui para aqueles que já estavam estudando, é um conteúdo que se aproveita muita coisa.
Noções de direito, nós temos 10 questões de noção de direito e nós temos 2 blocos acerca dessas noções. O bloco de direito administrativo e o bloco de direito constitucional. Então, muitas questões, um conteúdo denso acerca do direito. Esses 2 blocos para 10 questões referentes a noções de direito. E temos também a parte do programa de matemática e raciocínio lógico que eu deixo para vocês. Ele é dividido em 2 partes, uma de conjuntos numéricos e a parte 2 de estruturas lógicas. Temos 10 questões de matemática, lembrando da necessidade de acertar pelo menos uma, mas eu tenho certeza que vocês se darão muito bem e que essa uma aí vai ser fichinha, vocês irão gabaritar esse conteúdo. Legislação municipal, nós já falamos um pouco. Nós temos legislação municipal, 10 questões com apenas 2 núcleos de legislação, lei orgânica e o estatuto aqui dos servidores do município. E conhecimentos específicos, esse conteúdo mais extenso aqui, mas que novamente eu repito, conhecimentos específicos são 10 questões. Os critérios até agora no edital dizem que pelo menos 5 questões têm que ser acertadas. Então dá necessidade de acertar 5 questões. Passamos então a falar sobre o teste de aptidão física, que é o TAF. Ele tem um caráter eliminatório. Então existe uma pontuação mínima a ser feita para que o candidato ele seja considerado apto na prova de teste físico. Então, muita atenção. Primeira coisa, serão convocados para o TAF 74 candidatos classificados do cargo de guarda municipal classe A, considerando a ordem de classificação na prova técnico-objetiva. Então, 74 daqueles que fizeram a prova e foram aprovados e classificaram, até essa quantidade, eles serão convocados para fazer essa prova. Pessoas com deficiência serão chamados 3. Então, na ordem de classificação da pontuação, dentro daqueles 5% das vagas disponibilizadas a esse grupo de pessoas, 3 serão convocadas. Para determinar os candidatos que realizarão essa etapa, serão aplicados os critérios de desempate estabelecidos no item 9 deste edital. Então, se alguém tiver algum empate de nota, aí tem que verificar o item 9 para saber quais são os critérios de desempate. E aí vamos ser mais específicos lá no teste mesmo, como que ele será. Primeiro, terá um teste de flexão e extensão de cotovelos em suspensão na barra fixa. Então, o masculino vai segurar lá na barra, passar o queixo, tem que fazer no mínimo de 5 repetições. As mulheres, o feminino, não precisa fazer esse movimento de passar o queixo na barra. Apenas ficar suspenso e conseguir se manter nessa posição na barra que se chama de flexo extensão de isometria na barra fixa por 10 segundos. O segundo teste é o teste de corrida de 50 metros para ambos os sexos. Então tem que correr 50 metros. Os homens precisam percorrer esses 50 metros em no máximo 9 segundos. Se ele passar desses 9 segundos, eles são eliminados. E as mulheres, elas podem percorrer esses 50 metros em no máximo 10,75 segundos. Então 10 segundos e 75 centésimos, tá certo? É o tempo das mulheres. O terceiro teste é o teste de corrida, de 12 minutos. Nesses 12 minutos, os homens precisam fazer 1.900 metros, enquanto que as mulheres precisam realizar 1.600 metros de corrida. Então, 1,6 km, os homens 1.900 em 12 minutos. Quem é sedentário não consegue fazer. Agora, com um tempinho de treino, isso aqui é moleza, qualquer um consegue. A nota da prova de aptidão física corresponderá à média aritmética simples dos pontos obtidos nos 4 testes de aptidão física, aplicando-se a seguinte forma. E aí a nota final, o teste 1 mais o teste 2 mais o teste 3 mais o teste 4 dividido por 4. Uma observação em relação à candidata gestante.
é assegurada a pessoa gestante ou em período de pós-parto, puerpério, até o 45º dia após o parto, que é o puerpério, a remarcação do teste de aptidão física que deverá comprovar por atestado médico a sua condição, conforme estabelecido no edital. Então, mulheres gestantes ou que estão nesses 45 dias após o parto, elas podem remarcar o teste. Elas não podem ser prejudicadas. Então, a lei as garante essa remarcação do teste. A quinta fase é a fase da investigação social. O que eu vou destacar aqui? O exame toxicológico. O que fala? Exame toxicológico com laudo, tem que ser apresentado esse documento, original ou em cópia autenticada ou com a possibilidade de autenticação eletrônica para detecção de uso de drogas ilícitas a partir de amostras de materiais biológicos, cabelos, pelos ou em casos de alopécia universal, em raspas de unha, doados pelos candidatos com uma janela de detecção mínima de 90 dias, abrangendo pelo menos os seguintes grupos de drogas. E aí nós temos várias: o THC e metabólicos, cocaína, anfetaminas. Se a pessoa faz uso dessas substâncias ilícitas e você quer ser aprovado nesse concurso, pare agora, porque senão você vai ser reprovado no exame toxicológico, porque, como eu já disse no início, não é de interesse das polícias ou das guardas que têm em seus quadros pessoas que têm problemas com droga, porque essas instituições, elas combatem o tráfico de drogas. Elas combatem esse tipo de prática. Então não convém e não é aceitável, por isso esse exame muito acertado para que se detecte se a pessoa ela fez uso no mínimo aí desses 90 dias. E então, pessoal, eu convido vocês a fazerem uma leitura dos itens 14.8, que eles indicam as condições em que o candidato não será indicado ao cargo e, consequentemente, ele será excluído. Então tem coisas aqui muito importantes. Por exemplo, se ele for alcoólatra, se ele for toxicômano, se ele tiver antecedentes criminais, se ele tiver registro policial na condição de averiguado, de autor ou de indiciado, se ele já praticou contravenção penal, se ele estiver ligado a jogo do azar, a exploração da prostituição, segundo o edital, se ele for autor de ato infracional, se ele manteve amizade ou mantém amizade ou convivência ou conivência com pessoas envolvidas em práticas delituosas, sabiamente lançado à ambiência criminosa, se ele estiver envolvido com infração originada em posicionamento intransigente, divergente de indivíduo ou grupo em relação a outra pessoa ou grupo e caracterizado por convicção ideológica, religiosa, racial, cultural, sexual, étnica e esportiva, visando a exclusão social. Então isso tudo são motivos para eliminar esse candidato na investigação social. Se ele quanto mais em cometer atos de indisciplina, se ele quanto mais infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como se ele foi autuado cometendo infração que coloca em risco a integridade física ou a vida de outro, se ele for violento, agressivo, possuidor de comportamento que atende contra a organização, a hierarquia, a disciplina, em estabelecimento de ensino, se ele está sendo processado ou condenado por fato que o incompatibilize para o exercício do cargo, se ele tiver praticado, nos termos da Lei 11.340, Maria da Penha, em suas atualizações, algum tipo de crime envolvendo a Lei Maria da Penha, se ele estiver envolvido com tráfico de entorpecentes, se ele já tiver sido demitido de emprego público, se ele é destinatário direto ou indiretamente de ação de execução da Fazenda Pública Municipal de Porto Nacional, estadual ou federal, se ele apresentar conduta inadequada no período que prestou serviço público, se ele estiver respondendo a processo de suspensão ou cassação da sua habilitação de dirigir. Então o que a Guarda Municipal de Porto Nacional quer? Pessoas íntegras, de conduta moral ilibada, por isso todos esses critérios. E a última fase é a fase do curso de formação da Guarda Municipal, que eu vou destacar que o candidato que frequentar o curso de formação, ele receberá do município, durante a realização do curso, uma bolsa equivalente a 50% da remuneração
estabelecida no padrão pela Guarda Municipal, de natureza indenizatória, não se configurando nesse período qualquer vínculo empregatício para esta municipalidade, ou seja, uma bolsa de 50% da remuneração padrão. O item 15.6, a realização do curso de formação poderá exigir dedicação exclusiva dos candidatos para participação em disciplinas ou atividades desenvolvidas em turnos e dias distintos que constarão em plano de curso. Então, o curso para a guarda tem que ter ali uma dedicação exclusiva durante o período do curso. E poderá ainda ser necessário o deslocamento do candidato para outra localidade para efetiva participação no curso de formação de guarda municipal. Ou seja, se o próprio município não tiver essa condição de formar o guarda no seu território, ele pode sim buscar outro local para essa formação e já ficou dito e esclarecido no edital. Destaco também do curso de formação que ele terá o caráter eliminatório, conforme o item 15.8, e classificatório os candidatos que não atingirem os índices de aprovação estabelecidos e alterações que venham a ocorrer estarão automaticamente eliminados do concurso público. Então, eu falei para vocês que o curso de formação ele é fase do concurso. Então tem que fazer bem feito, tem que tirar as notas e tem que manter a hierarquia e disciplina, inclusive durante o curso, tá, pessoal? E se você já chegou até aqui, se você gostou, que você curta esse vídeo. Se você ainda não segue o meu canal no YouTube, que é esse que você está assistindo agora, siga o meu canal, é o pedido que eu te faço. Eu também estou nas redes sociais, Delegado Anderson, no Facebook, Delegado _ o Anderson no Instagram, meu e-mail, anderson.queiroz@gmail.com, você pode mandar perguntas para lá. E eu desejo muita boa sorte para vocês. É necessário uma estratégia de estudo para que você vença os conteúdos mais importantes. Lembre-se que ali nós temos aquela legislação municipal e nós temos a legislação específica. O conteúdo específico, ele, conforme o edital, exige 50% de acerto. São 10 questões, você tem que acertar 5. Então ali você tem que ter uma atenção maior para evitar de ser eliminado do concurso. E tendo essa estratégia, tendo esse pensamento, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Por fim, não deixe de acreditar em você. Não escute as pessoas que vão te colocar para baixo. Acredite que se você estabelecer uma estratégia adequada e se você tiver o empenho necessário, com certeza você vai ser o vencedor e está aí nas suas mãos. Eu sei que não é fácil para muitas pessoas, eu sei que muitas das vezes tem família, tem filhos, precisa trabalhar, mas essa realidade você não vai mudar. Então encare o seu sonho e faça dele um mecanismo, um motor para que você alcance aquilo que almeja. Um grande abraço e fiquem com Deus.